Estamos recebendo ao vivo e por vídeo o bauruense senador Marcos Pontes. Muito obrigado, senador, por atender o jornalismo da 94 FM. Um bom dia. Bom dia, Marcos. O Xará aí, bom dia a todos que nos ouvem também. Muito bem. Senador, vamos abrir esse nosso bate-papo aqui nesta manhã de terça-feira falando de Bauru. O senador tem vindo a Bauru? Tem alguma mensagem para a nossa cidade, senador? Olha, eu estive em Bauru durante o arraiá aéreo e agora a gente está numa intensa movimentação aqui pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, devido às campanhas dos prefeitos, né, e vereadores. Eu devo passar para o Bauru agora, ainda durante a campanha. Uma mensagem que eu digo, são duas, na verdade, né? São duas mensagens boas de agradecimento. Primeiro, agradecer a participação de todos no arraiá aéreo. Esse show aéreo, o maior show aéreo civil do Brasil, que a minha fundação organiza junto com a prefeitura da cidade, né, em Bauru. Isso é muito bom para o comércio da cidade, movimenta, né, muitos recursos, e isso gera o que a gente quer na cidade, que é trazer mais recursos para a cidade, trazer mais empregos e etc. E, além disso, esse ano, nós tivemos aí uma coisa muito especial. Todo ano, você sabe que a gente arrecada alimento na entrada do show aéreo, não é cobrado, mas a gente pede alimentos para distribuir para as entidades da cidade. São mais de 40 entidades que trabalham e recebem essa alimentação. São dezenas de toneladas de alimentos que são arrecadados e vão ajudar a manter essas entidades durante o restante do ano. Além disso, esse ano nós arrecadamos também material para as enchentes, né, para o pessoal no Rio Grande do Sul. E isso foi um resultado muito bom. A Fundação, junto com a Polícia Militar também, e com o Arraiá, mandou mais de, se não me engano, foram 4 ou 5 carretas de materiais lá para o Rio Grande do Sul. Então, agradecer a cidade aí pela participação. E agradecer também, na última semana, nós tivemos um jantar lá no Buffet Mantovani, para arrecadar fundos para a creche Quágio, né? E essa arrecadação funcionou muito bem. É importante, são 120 crianças que são mantidas nessa creche, né, com o apoio da Fundação também. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Isso é muito importante, essa colaboração. A creche já é bastante tradicional na cidade e agora está sob a administração da Fundação. Marcos, bom dia ao Tizoco. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Você falou aí do périplo, né, do giro pelo país por conta de eleições municipais, e é claro que a gente não pode deixar de perguntar sobre a eleição aqui em Bauru, até porque há uma certa pulverização do ponto de vista das candidaturas, inclusive uma diferença entre o seu partido, né, que tem um candidato e uma candidata aqui, né, ligadas ao capitão Augusto, e você sempre teve um bom relacionamento com a prefeita Suelen Rosim. O Marcos Pontes sobe em algum palanque aqui em Bauru ou vai acompanhar de longe, apenas fazendo o seu apoio diretamente à candidatura? Ô, Tinoco, bom dia. Realmente isso é uma coisa complicada em algumas das cidades, né? Aí é um caso, Sorocaba é um outro caso também, que nós temos aí. Eu tenho um relacionamento muito bom com os prefeitos, que não são do meu partido, mas que apoiaram muito. Tem que lembrar que a Suelen, ela sempre esteve do nosso lado nos eventos todos que nós fizemos em Bauru, e também, importante lembrar que durante a pandemia, ela teve uma participação muito intensa, né? E, inclusive, gerando atritos com o governador Dória naquela época, né? E sempre na defesa e trabalhando junto com o presidente Bolsonaro. Então, a gente não pode esquecer essas coisas. Uma coisa que vamos dizer assim, a gente vê muito na política o pessoal esquecer, entre aspas, das coisas, ou não ter um senso de integridade, ou seja, manter a mesma reta, né, em termos de pensa, fala, faz as coisas. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso, do que a Suelen fez, e manter o apoio, né, para que ela continue fazendo um bom trabalho em Bauru. Senador, muito se fala em polo tecnológico para Bauru. Alguma possibilidade disso acontecer, senador? Olha, isso é uma das coisas que eu tenho um sonho que aconteça em Bauru,
lembrar que, desde o meu tempo de ministro, né, eu tenho tentado isso aí, lógico que como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, você não determina exatamente onde vão ser colocados os polos tecnológicos, onde vão ser feitos. Isso aí são feitos pelas prefeituras, né, locais, às vezes por organizações como a CAT, lá em Florianópolis, são organizações de empresas ou a própria prefeitura que instala polos tecnológicos e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele participa com recursos. Agora, não é o ministro que determina aonde vai o recurso, isso é feito através de editais. Então, na minha época como ministro, eu abri os maiores editais para instalação de polos tecnológicos, foram mais de 180 milhões, foi o maior número do que tudo que foi feito anteriormente, somando tudo que foi feito anteriormente. E eu abri os editais com a esperança de que Bauru entrasse com um projeto de um parque, né, tecnológico, mas nós não tivemos esse projeto. Então, é importante que a cidade se organize, prepare um foco para um polo tecnológico, que não é muito diferente de um distrito industrial. Existe necessidade de você focar em um tipo de tecnologia, desenvolvimento de um tipo de tecnologia, que isso pode apoiar um distrito industrial. Ou seja, o parque tecnológico, ele prepara as tecnologias para um distrito industrial. Nós temos distritos industriais em Bauru, aí é uma questão de coordenação, né, e objetividade nisso. Aliás, tem alguns pontos, né, que eu gostaria de colocar aqui como sugestão para os nossos candidatos, já que estão agora se apresentando para a gestão da cidade. Aliás, eu lembrei de uma coisa também, né, eu coloquei em Bauru, agora como senador, que agora não tem mais a caneta como ministro para poder fazer a parte de execução, né, desses editais ou trabalhar executando projetos, né, para o país. Mas a gente tem as nossas emendas. Lembrar, isso é uma coisa um tanto injusta, diga-se de passagem, fazer aqui, porque a mesma quantidade de emendas que eu tenho para atender 645 cidades em São Paulo é a mesma quantidade que um senador, por exemplo, de Roraima tem para atender 15 cidades. Ou seja, é um tanto injusto esse tipo de coisa, mas faz parte de como nós temos a nossa organização política. Mas mesmo assim, eu consegui colocar 7 milhões, aproximadamente 7 milhões em Bauru, foram distribuídos aí no centrinho, asfalto, educação, segurança, a Vila Vicentina, Esquadrão da Vida e outros projetos aí na cidade. Mas não se pode depender só de eventos, a cidade tem que ter projetos que sejam bem desenhados e, com isso, você pode atrair investimentos, por exemplo, do Banco Interamericano, Banco Mundial, BNDES e outras fontes e recursos muito maiores, né, do que emendas, para que esses projetos andem. Eu vou dar aqui 3 pontos, né, com relação a projetos que eu vejo que Bauru necessita e eu acho que deveria estar na pauta dos nossos candidatos. Um deles é o que fazer naquela região toda ali, da estação ferroviária até as oficinas da rede ferroviária lá, aquela área toda, na minha visão, poderia ser transformada num local onde nós teríamos ali restaurantes, museu, uma área de lazer para a cidade que vai render, né, para mais empresas entrando ali, provendo empregos, rendimento para a cidade também, com impostos e assim por diante, mas toda aquela área ficaria muito bonita. Hoje em dia, né, eu sempre passo, quando eu passo ali, eu fico muito chateado em ver aquele mato todo, aquele negócio largado. Tem enrosco, vamos dizer assim, jurídico com antigo espólio da rede ferroviária, etc. Vamos resolver isso aí, né, para que aquilo lá se transforme realmente em uma área útil e bonita para a cidade, que vai render aí muitos frutos para a cidade de forma geral. Esse é um ponto. Um segundo ponto, que eu sempre fico preocupado com Bauru, é com relação à água, abastecimento de água. A dependência do Rio Batalha, a dependência de poços, isso é uma situação que coloca um risco no abastecimento, e a gente sabe que o abastecimento de água é extremamente importante. Então, teria que fazer uma força-tarefa usando especialistas, trazer especialistas e desenvolver um projeto para resolver esse problema. O que pode ser feito para resolver o problema de água da cidade de Bauru perenemente? Ou seja, não é só para resolver emergencialmente, não é reativo, é proativo. E um terceiro ponto tem justamente a ver com parque tecnológico, distrito industrial, se fazer um estudo completo, de novo, com especialistas, e para um projeto de desenvolvimento da cidade, onde se possa ter
né, o desenvolvimento de novas empresas, oferecer facilidades para que essas empresas possam se instalar na cidade e isso conectar com a tecnologia desenvolvida em parque tecnológico, conectar com a ciência desenvolvida, né, nas universidades. A gente lembrar que a gente tem a Unesp aí, tem a USP, tem áreas que a gente consegue trabalhar. Por falar em Unesp, né, isso é uma coisa boa, uma boa notícia para a cidade. Eu conversei com o secretário do Direito, secretário estadual de Direito das Pessoas com deficiência, para a criação de um centro de tecnologia para desenvolvimento, centro de desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência. E isso, a princípio, ia ser em São Paulo, na USP, em São Paulo, e no final das contas, a gente achou melhor a instalação em Bauru, né, na Unesp. Então, isso está ainda em estado embrionário, mas o secretário é muito ativo, né, eu vou ajudar também com recursos para a criação desse centro, e o Estado de São Paulo também colocar recursos, de forma, acho que Bauru tem as condições adequadas, o ambiente, vamos dizer assim, o ecossistema adequado para que a gente tenha esse centro em Bauru. Mas aí são algumas ideias aí para Bauru e algumas das possibilidades que nós temos. Senador, 7h27, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Algum agradecimento para finalizar esse nosso bate-papo, senador? Sem dúvida. Agradecer aí, como eu falei no início, agradecer a participação, né, da sociedade de Bauru e de região, né, com relação à creche e também com relação às doações que foram enviadas lá para o Rio Grande do Sul. Né? Também um ponto importante, né, que eu acho que vale a pena o pessoal tomar um cuidado em Bauru, lembrar que o governo federal, atualmente, ele não tem trabalhado com eficiência na questão de saúde. Então, nós vimos aí a progressão, né, desenfreada da dengue no país, isso é muito ruim, não foi tomada providência adequada, não foi tomada providência com relação à vacinação da população com dengue, e agora nós temos outro problema chegando, que é o chamado monkeypox, ou mpox, né? O pessoal chama de varíola de símia, ou varíola dos macacos. E isso é um problema seríssimo, que precisa ser tomada providência. Eu comecei lá quando era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, lá atrás, eu criei a Rede Vírus em 2020, antes da pandemia, eu criei a Rede Vírus, uma rede de especialistas, e eles já começaram a trabalharam muito na época da pandemia, eles continuam ativos. Em 2022, essa mesma Rede Vírus trabalhou em cima dessa mesma doença, a mpox, né, a varíola dos macacos, trouxe para o Brasil uma cepa, né, vamos dizer assim, do vírus, para que fosse já iniciado vacinação ou desenvolvimento de vacina no Brasil, lá no centro de vacinas que eu criei como ministro em Belo Horizonte. O Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina, então eu criei isso aí para o Brasil ter a capacidade de produzir, desenvolver vacinas. Produzir a gente já produzia com tecnologia dos ossos, desenvolver vacinas, e nada foi feito durante esse governo, ficou tudo parado, entendeu? Então isso é triste de você ver, né? Esforços que são importantes, são programas de Estado que não são tratados com devido respeito ou cuidado, né, por esse governo que está instalado aí no Brasil. Muito bem, muito obrigado, senador Marcos Pontes. Volte mais vezes aqui no Jornalismo da 94. Bom trabalho em Brasília, viu, senador? Obrigado a todos aí. Vamos ficar atentos também na reforma tributária, viu? Isso aí, se a gente não tomar cuidado, vai custar muito no bolso de todo mundo no Brasil.